Então, o tema da mensagem: exemplo de maior pai. E hoje, ao comemorarmos o Dia do Pai, né? Ou pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, né? Alguns países comemoram no terceiro domingo de julho. O Paraguai, a data celebrar no segundo domingo de julho. Então, Santiago ganha 2 presentes. Mas, curiosamente, no Brasil, eu fui pesquisar as primeiras comemorações do Dia dos Pais. Elas se deram na década de 50, dia 14 de agosto de 1953. Um publicitário chamado Silvio Berin, ele preparou um concurso para homenagear 3 tipos de pai: o pai com maior número de filhos, o pai mais jovem e o pai mais velho. E foram premiados então o pai com 31 filhos, o outro com 16 anos e, por fim, o último, um pai com 98 anos, né? Que ele era vivo e seus filhos, né? Não, ele se tornou pai com 98 anos de idade, né? E o pessoal gostou de comemorar o Dia dos Pais. Como havia uma forte influência da Igreja Católica, a data ela foi estabelecida para o dia 16 de agosto, que é o dia de São Joaquim, padroeiro das famílias. E eu descobri que é pai de José, né? Vô de Jesus. Também não sei, né? Mas como 16 de agosto é uma data fixa, nem sempre cairia num domingo. Então passaram-se os anos e ela foi estabelecida sempre no segundo domingo de agosto, que é flexível, né? Curiosamente, hoje é 14 de agosto, certo? Mas nem sempre é nesse dia. E desde então se comemora, e foi segundo domingo de agosto por causa do Dia das Mães, que é o segundo domingo de maio. E assim temos no Brasil o Dia dos Pais, sempre no segundo domingo de agosto. Não sei quem perguntou para mim no carro, acho que foi a Anelita: teu filho te levou para comer fora? Você está brincando, você é louca. Comer no Dia dos Pais e da mãe fora é sofrer, né? Eu prefiro comer em casa, porque filas, né? Fila de espera, correria, sufoco, e é melhor em família, ali, muito mais sossegado. E a gente sabe que é uma data comercial, os comerciantes gostam muito, não tanto quanto o Dia das Mães, mas o Dia das Mães ele tem um apelo muito mais emocional, né? Uma vez um amigo meu foi homenagear o pai dele e falou: pai, o senhor é uma mãe para mim. Então acabou ajudando muito. Mas eu fiquei pensando em falar sobre a responsabilidade de ser pai, o privilégio de ser pai, e também o dever dos filhos para com seus pais, ou algo referente. Mas daí, quanto mais eu meditava sobre o assunto, uma coisa não saía da minha cabeça: qual o maior e melhor exemplo de pai que temos na Bíblia? Nós vemos aqui alguns, né, os jovens viram alguns exemplos aí. Se quisermos detalhar pais, né, e temos exemplos positivos e negativos, mas se quisermos olhar, por exemplo, detalhar pais que falharam, pais que tiveram um exemplo negativo, há uma lista bem grande aqui. Os jovens leram alguns, e temos Eli, que não advertiu seus filhos, né? Ofni e Finéias. Deus diz em 1 Samuel 2,12 que eles eram ímpios e não conheciam o Senhor, mas serviam no templo. Serviam junto com o pai no templo do Senhor, até no tabernáculo que na época estava em Siló. E ali em 1 Samuel 2,17 diz que o pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. E apesar disso, ele não puniu seus filhos. Pelo contrário, em vez de destituí-los do ministério, advertiu-os de maneira branda. Eu sempre, quando leio a história de Eli, eu fico imaginando Eli falando bem mole: filhos, não faça isso, é feio, filho. Ai, ai, ai. Então, qual foi a consequência disso? Deus enviou um profeta, por meio da qual perguntou-lhe, está lá em 1 Samuel 2,29: por que honra teus filhos mais do que a mim, engordando-vos
com o melhor de todas as ofertas do meu povo? E ainda falou por meio de Samuel, né? A quem o Senhor disse que ia punir Eli e sua família. Versículo 13 do capítulo 3. Pois ele sabia do pecado dos seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não os arrependeu. Infelizmente, não parou por aí. No meio religioso, muitos líderes religiosos colocam seus filhos para liderar também um ministério, uma igreja, e esses filhos estão envolvidos em escândalo, os pais fazem vista grossa. Talvez pelo status, talvez pelo retorno financeiro, enfim. Ele deveria ter repreendido os filhos, destituído do cargo, mas não o fez. Davi, como nós vemos também essa noite, ele foi um grande adorador, escreveu vários salmos de louvor e adoração a Deus, mas também foi um péssimo pai. Ele deu péssimos exemplos aos seus filhos. Primeiro, porque teve várias mulheres. Lá em 2 Samuel 15, estou lendo as referências, tá? Porque é dever dos irmãos conhecer a história. Mas leiam 2 Samuel, vocês vão ver, 2 Samuel 15, 16, 20, também capítulo 20, versículo 3. Cometeu adultério com Betseba e depois assassinou o marido, Urias, para esconder o pecado, E uma vez, numa pregação, acho que foi no Dia dos Pais também, nós falamos com bastante exaustão a respeito das consequências do ato em relação aos seus filhos. E aqui só um breve recapitular. Absalão imitou o mau exemplo do pai e cometeu o pecado de assassinato. Salomão seguiu o mau exemplo do pai e teve diversas mulheres. 1 Reis 11:3 diz o número de mulheres que ele teve. Ele fez o que o Senhor reprovava, pois Deus já havia dito que o rei de Israel não deveria ter várias esposas. Isso aí a gente vai ler, está lá em Deuteronômio 17:17. Deuteronômio 17:17. Essa foi uma ordem dada por Deus, uma ordem simples e clara. Tampouco para simplificar mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muitos para si prata e ouro. Deus falando a respeito de quando Israel fosse ter um rei, não deveria ter muitas mulheres, mas Salomão foi como Adonias, que era o filho de Davi, decidiu se apoderar do trono sem conhecimento do pai, deu um golpe de estado. Amon, sendo filho de Davi, e Anoiã, meio-irmão de Absalão e Tamar, embora fosse herdeiro do trono de Davi, Amon é mais lembrado pelo estupro da minha irmã Tamar. E Absalão consolou-a, manteve na casa e 2 anos depois vingou matando seu meio-irmão Amon. E para finalizar, o pecado de Acã. Muitas vezes é usado como, olha, a igreja não está crescendo, em pecado de Acã no meio da igreja. Mas o pecado de Acã, de fato, trouxe derrota para Israel contra a batalha contra Ai, mas o pecado de Acã trouxe consequências para toda a família. Acã é o tipo do pai que compromete a segurança da família por desejo egoísta. E é forte esse texto de Josué 7, 20 e 25. Josué 7, 20 até o 26, na verdade, quando depois descobriu-se que havia, por que Israel perdeu a batalha contra Ai, e Deus então fez saber quem é o responsável. A partir do versículo 20, ele fez a seleção de tribos, foi escolhendo, separando a tribo, separando a família, até chegar em Acã. Então diz assim o versículo 20: respondeu Acã, Josué disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que
tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos no vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras, e permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Então, toda a família pagou o pecado do pai. E é triste às vezes ver, por causa do pai, a família sofre. Um pai negligente, um pai viciado em jogos, que não leva o dinheiro para casa, viciado em bebida, em drogas, e toda a família sofre. E aqui, os filhos e as filhas de Acã morreram por causa do pecado do pai. Agora, quando olhamos para os bons exemplos de pai, esses também, em certo momento, falharam em suas famílias. Noé, por exemplo, levou todos para a arca. Ele é o tipo de um pai que levou o evangelho para os filhos se convertem a Deus. Mas pecou ao embriagar-se com vinho. Nosso irmão vai chegar lá nesse texto, né? Depois do dilúvio. Abraão, o pai da grande nação, foi obediente à voz de Deus, deixando a sua casa, a casa do seu pai, mas errou ao ter um filho com escravo, mostrando fraqueza ao acatar a ideia de sua esposa Sara. Moisés, o grande líder da libertação de Israel, falha na jornada de 40 anos no deserto, tendo como castigo o não entrar na terra prometida. Então, mesmo os pais exemplares, eles têm suas falhas. Então, isso nos mostra que, mesmo buscando a vontade de Deus, provavelmente nós, como pai, iremos falhar. E eu não vou pedir para o Pedro fazer a lista dos meus defeitos, que ele vai, né, encher 2 folhas. Mas todos nós, como pai, falhamos em certo momento. Mas isso não deve nos desanimar, porque não é em homens que devemos nos espelhar. Nosso exemplo perfeito de pai é o próprio Deus. Deus é o Pai perfeito, soberano, imutável, santo, justo. Ele nos ama, corrige e ensina. Ele nos ensina o verdadeiro caminho, concede graça, amor, misericórdia, mesmo nós não merecendo. Como pais, e mesmo como crentes, aqueles que não são pais ainda, nós devemos imitar os atributos de Deus. Esses atributos que eu acabei de mencionar, os atributos de Deus são divididos em 2, basicamente: atributos naturais ou incomunicáveis e atributos morais e comunicáveis. Os atributos naturais e incomunicáveis são esses nós não temos como imitar. Por quê? São exclusivos de Deus, pertencem a Ele, e Ele não compartilha com ninguém. Por exemplo, onipotente, só Deus é onipotente, ninguém mais é onipotente. Onipresente, só Deus está presente em todos os lugares. Onisciente, só Deus. Eterno, só Deus é eterno. Nós não somos eternos, nós nascemos para viver na eternidade, mas nós não somos, não viemos antes de nascermos. Infinito, soberano. Alguns se acham soberano, mas não somos soberanos. Imutável, nós não somos imutáveis, Deus sim. Agora, os atributos morais ou atributos comunicáveis, esses sim podemos e devemos imitar, não apenas como pai, mas como crentes, tanto homem como mulher, nós devemos imitar. São essas qualidades do caráter de Deus que Ele compartilha com o homem, características que nos tornam, como Ele, refletindo Cristo
como por exemplo, amoroso, justo, santo, misericordioso, bondoso, benigno, verdadeiro. Todos esses atributos o Senhor compartilha, por isso são comunicáveis. Nós devemos ter Ele. E sendo Pai eterno, Ele nos revela atributos que devemos cultivar como Pai terreno. E esses atributos que eu acabei mencionando aqui, nós vamos falar rapidamente deles aqui. Por exemplo, assim como Deus é amor, devemos amar os nossos filhos. O amor envolve carinho, altruísmo, cuidado e correção. Então, o Lúcio falou do hino que ele escolheu, o pai tem que ser manso. Deus é um pai manso, mas também corrige. Nós temos Hebreus 12. O amor busca o bem do ser amado. E o amor paga o preço pela promoção do bem. Ou seja, se eu quero realmente suprir, se eu quero amar o meu filho, eu quero amar a minha família, eu vou pagar o preço disso. Porque há uma diferença, daquele pai negligente que não importa com o filho, e o pai que ama, que importa, então paga o preço pelo seu filho. Então, o pai que ama, nós temos aí Mateus 7, 11, que é um texto também bastante conhecido, que nos fala de como o pai que ama supre o seu filho. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, os pais vão dar aos filhos suprir as suas necessidades. Os pais vão dar aos filhos aquilo que ele percebe que precisa. Não vão dar ao filho o que não precisa. Alguns pais acabam querendo comprar o amor do filho dando coisas que ele não precisa. Mas o pai não vai suprir o filho daquilo que ele necessita. Tendo condições, ele pode dar algo melhor. Por exemplo, o filho precisa de um tênis. Se o pai tem condições, pode comprar um tênis de marca, por exemplo, né? Se não tem, pode ser um bambo, que chute, é tênis também. Ele não vai dar o que ele não pode dar. Ele não pode comprar. O pai que ama, também, como lemos em Hebreus 12, corrige. Primeiro lá em Provérbios 3, 12, ele nos exorta, como pais, a corrigir o filho. Provérbios 3, versículo 12: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Assim como Deus corrige, o pai quer bem do filho corrigir. Hebreus, que nós lemos agora há pouco, capítulo 12, versículo 5 a 7, diz que Deus corrige os seus filhos. Porque se não é meu filho, eu não corrijo. Eu não posso corrigir o filho dos outros. Eu não posso disciplinar o filho dos outros. Eu vou fazer isso com o meu filho. Então, a disciplina aqui, ela é algo que eu acho que eu escrevi aqui mais para frente, deixa eu ver se não estou adiantando, mas quando nós disciplinamos o filho, eu vou falar mais para frente sobre isso aí, mas a correção aqui não é apenas a disciplina física, nós vamos ver daqui a pouco, mas assim como Deus ama os seus filhos, nós devemos amar os nossos filhos, suprindo as suas necessidades, corrigindo quando necessário. Também Deus é justo, nós lemos. E assim como Deus é justo, devemos ser justos com nossos filhos. Um justo não é uma pessoa que não tem erro. Um justo não é uma pessoa que não tem falha. Mas um justo é aquele que busca a
prática da justiça e respeita e rejeita o pecado. Ali em 1 João capítulo 3, versículo 7, filhinho, não vos deixei de enganar, filhinho, não vos deixeis de enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou filho. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Deus é o Pai justo. Nós devemos ser pais justos. Como eu disse, não que não temos erros, não que não falhamos, mas devemos praticar a justiça. Ainda Salmo 37, versículo 37. Salmo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Então, o homem íntegro e que atenta à retidão, a pessoa que busca a justiça. Quais são os exemplos que nós podemos dar? Por exemplo, não tomar para si aquilo que não é seu. Você encontrou uma carteira com dinheiro, com documentos, e hoje em dia é muito fácil saber quem é a pessoa, né? Você vai no Facebook, se ela tiver uma página na rede social, você acha ela. Você põe o nome, você pode tentar descobrir quem é. E ainda mais se tiver o endereço. E aí então você devolve tudo. E o filho disser, meu pai é um homem justo, ele pratica a justiça. Né? Alguns falam, não, o que importa é os documentos, o cartão do banco, isso aí. Dá uma dor de cabeça fazer, cancelar e pegar a segunda vez tudo. E agendar para tempo, para documento, pagar a taxa. Eu vou dar os documentos, o dinheiro não vai fazer falta para ele. Mas se é justo, devemos praticar a justiça. Nós devemos perseguir a justiça, mesmo se nós sofrermos injustiça. Vale a pena sermos justos. Mesmo porque nós somos justificados pela fé para sermos justos. A justificação pela fé nos leva à salvação. E a justificação pela fé nos leva a caminhar uma vida de justiça aqui na terra. De honestidade, de verdade. E como pais, nós devemos refletir a justiça do Pai eterno. E ainda, Deus é santo e devemos ser santos. Pedro, conhecemos bem o texto de 1 Pedro 1,16, né? Que nos exorta a sermos santos, porque Ele é santo, né? 1 Pedro 1,16. Porque está escrito ser de santo, porque eu sou santo. Agora Pedro falou, porque está escrito. Aonde está escrito isso? Está escrito em Levítico. Levítico nos fala para sermos santos. Porque Deus é santo. Devemos levar nossos filhos no caminho da santidade. Devemos criar nossos filhos para que também eles busquem a santidade. Novamente, assim como ser justo não é não ter nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de erro, ser santo não significa também sermos impecáveis. Pelo contrário, infelizmente, enquanto estamos nesse mundo, nessa terra, estamos sujeitos ao pecado. Nós devemos lutar contra ele e nós devemos instruir nossos filhos. Provérbios 22:6, nós conhecemos bem o texto, dá para ensinar o filho que deve andar. Porque qual é o caminho que se deve andar? O caminho de santidade. E como é que nós fazemos isso? Deuteronômio 6, quem ouviu a boa semana com Cristo hoje já deve ter lido esses versículos hoje, né? Versículo 7 a 9. Versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, que serão por frontal entre os olhos. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então,
O papel do pai é levar os filhos ao caminho de santidade, conhecendo a Deus como seu Salvador. Quando nós morávamos aqui na casa pastoral, que o Pedro e o Davi estudavam ali, na chácara Nova Campinas, né? Todo dia, nós, quando saímos, a gente lia um capítulo de Provérbios. Todo dia. Acho que foi durante um ano, fizemos isso. Todo dia, hoje é 14, Provérbios 14. Então a gente ia lendo os Provérbios. A intenção não era fazer eles decorar o Provérbios, eu não decorei, mas a intenção é incutir a palavra de Deus no coração deles quando criança, para que eles pudessem, quando se tornassem adultos, essa palavra não pudesse fugir do seu coração. Então nós devemos buscar a santidade e levar nossos filhos a também a santidade. O outro atributo de Deus que nós devemos copiar é o de misericordioso. E nós devemos demonstrar misericórdia aos nossos filhos. Misericórdia, Elizabeth, essa semana perguntou para mim o que era, semana passada, né? Que hoje é uma nova semana. Mas o que é misericórdia, né? Eu tenho na minha Bíblia marcado, a misericórdia é não recebermos o que merecemos. Eu fiz algo errado, eu mereço punição. Mas eu posso exercer de misericórdia e falar, você não vai apanhar por causa disso hoje. E você instrui ao invés de punir. Tem que falar, não, você fez, você tem que apanhar. Eu tenho que te corrigir para dar um exemplo. Às vezes não é necessário. Às vezes a não punição é uma melhor lição a ser dada. Então, nós devemos aprender isso com o nosso próprio Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então nós, ao usar de misericórdia, um dia também seremos, olha, quer ver um dia que eu recebi misericórdia? Saiu eu, minha mãe, Elizabeth e a Melita, nós fomos para a Água de São Paulo. E deixei minha mãe Melita na casa delas mais ou menos umas 6 horas, estava vindo aqui da van, o farol estava vermelho, Elizabeth, o farol estava vermelho, eu sei, eu passei. O farol estava vermelho, tem radar, é só depois às 7, né? Sim. Eu fiz besteira. Já fazem 4 meses, né? Foi maio? 3 meses. Então, Deus deu misericórdia. O radar estava quebrado, não estava funcionando, mas não dei, graças a Deus. Agora eu estou brincando, mas eu estava sujeito a levar a multa. E se eu não dei por algum motivo, graças a Deus por isso. Eu aprendi a lição. Não passar. Tem gente que buzina, fica bravo comigo, amarelou, eu paro. O cara traz buzina, freia. Às vezes não dá, às vezes está passando e fica amarelo, não tem jeito, né? Mas tem gente que vê que a amarela acelera para passar. Não, se eu vejo que a amarela, eu já paro. Às vezes você está bem mais que você passa, fica amarelo, não tem como. Mas aquele dia, eu estava vermelho, eu vi vermelho e eu passei no vermelho. Sim, coisa pior. E graças a Deus a muda não veio. Espero que não apareça ainda, né? Geralmente é uns 20 dias ela chega em casa. E até ontem não estava lá. Enfim, muitos pais não usam misericórdia com seus filhos. Pelo contrário. Eles dizem que se fizerem isso, estarão se amolecendo, estarão se tornando moles e farão seus filhos também serem moles. A vida é dura, filho. Você tem que aprender a ser duro nessa vida. E você vai ser punido por isso. E o filho cresce nisso. Mas se você usar de misericórdia com o seu filho, eles saberão que o recado foi dado. Muitas vezes, sem a punição física. Haverá momento da disciplina física? Haverá momento da disciplina física. A palavra de Deus nos mostra isso. Mas não é tudo que deve ser punido com a força física. Se o provérbio diz que não se deve reter a vara do filho, e nós vemos isso, vários versículos de provérbios não fala isso, mas devemos tomar cuidado para não usá-lo como objetivo de punição. Ele é objeto de disciplina. Vamos ler lá, Provérbios capítulo 13, 24, e depois capítulo 23, versículo 13 e 14. Provérbios 13 e 24.
O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama se disciplina. Está vendo? Deus está falando para usar a vara. 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se castigares com a vara, não verá. Tu a fustigarás com a vara e darás a alma no inferno. É verdade. Mas o excesso de disciplina pode criar um efeito contrário. Né? Vamos ver Colossenses capítulo 3, versículo 21. Pais, não irritem aos vossos filhos para que não fiquem desanimados. E aqui, muitas vezes, é justamente o excesso do uso da disciplina. Ted Tripp é um irmão que escreve para famílias, principalmente na criação de filhos. Já esteve no Brasil várias vezes, na conferência ali em Águas de Lindóia. Ele define usar a vara como, abrindo aspas para ele, um pai fiel a Deus em fidelidade para com seu filho ou sua filha, assumindo a responsabilidade do uso cuidadoso, oportuno, calculado e controlado do castigo físico, para reforçar a importância de obedecer a Deus, resgatando assim a criança de continuar na sua justiça até a morte. Então veja que ele usou aqui vários adjetivos: cuidadoso, oportuno, calculado e controlado. E não qualquer coisinha sapeca a vara, às vezes dá um cabo de vassoura, sei lá. E Ted Tripp completa o seguinte: bater é parte do método ordenado por Deus para dirigir a justiça para fora dos corações de nossos filhos. Nos dito em Provérbios 22:15, a justiça está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. Então, ele está dizendo ele diz assim, esse versículo também define claramente qual deve ser a nossa motivação ao bater nossos filhos. Primeiro, não deve ser para vingar ou nos envergonhar. Às vezes a criança estragar de alguém, querendo fazer algo errado, faz alguma coisa que envergonha, caso te pega. Para vingar. É só vingança. Nós não devemos corrigir o filho para vingança. Por vingança. Você me envergonhou, agora você vai apanhar. Não. Ou, como lemos em Colossenses, porque desculpa, não devemos vingar por nos envergonharem ou por nos irritarem. Às vezes você trabalha a semana inteira, tira o sapato lá na sala, está vendo TV, a criança correndo lá fora, o cara te irrita, você pega o sapato, pá, na cabeça da criança. Por quê? Porque você foi irritado. Ou para levá-los a obedecer apenas externamente, fazendo com que a criança o respeite apenas enquanto está à vista dos seus olhos, alcance os seus olhos. Quando você não está olhando, ela faz o que ela bem entender. E quantos filhos de crentes na igreja é um santo, no mundo é uma desgraça? Porque o pai não está vendo, não tem problema algum. Então você não deve disciplinar por vingança, por estar irritado ou para que te obedeça externamente, mas para expulsar a estultícia que está ligada nos seus corações. E se você conseguir alcançar os seus corações, o comportamento cuidará de si mesmo. E aí então a gente vê a diferença de Deus Pai, que muitas vezes não nos pune e nós merecíamos ser punidos. Eu brinquei com o radar, mas quantas coisas erradas que eu já fiz que Deus poderia me punir e Deus não puniu. E até mesmo consequência não houve daquilo que eu fiz, por misericórdia. Mas se insistir, Ele pode se punir, corrigir. Nós como pai devemos ter sabedoria. Nem sempre o uso físico é o melhor remédio. Agora também não é negligenciar o fato que às vezes é necessário o uso físico. A
como a disciplina física, né? Às vezes é necessário. Então eu quero terminar com o último atributo, que é o verdadeiro. Deus é verdadeiro e devemos usar da verdade e da sinceridade com os nossos filhos. E aqui expandindo, né, com os nossos irmãos também. Agora, claro, sou filho, por que eu vou ser verdadeiro? Porque você é crente. Então tem que ser verdadeiro com o seu irmão em Cristo. Com sua mãe, com seu padrasto, tudo mais. Com os mais velhos. Você não está falando hoje da falta de disciplina, da falta de respeito que os mais jovens têm, né? E tem lá no mundo os jovens respeitam mais velhos, até dentro da igreja mesmo respeito. Vai para lá, seu velho. E resmunga, zomba, ridiculariza, não respeitando. Olha, eu sou péssimo exemplo. O maior exemplo meu é não seguir meus exemplos. Porque as minhas falhas são notáveis, todos conhecem. Mas uma coisa que eu posso, ser que eu posso orgulhar, e eu não sou apenas eu, mas os irmãos talvez possam dizer mesmo do seu próprio filho, é a educação que meus filhos têm para os mais velhos. E respeitar os mais velhos. Da maneira que tratam, por exemplo, tratam a minha mãe, tratavam a minha sogra, respeitando os mais velhos. Tem filho que não faz isso com os pais, né? Vai fazer com os pais do outro. Mas voltando aqui, Deus é verdadeiro e devemos usar da verdade e da sinceridade dos nossos filhos. Sermos verdadeiros é sermos sinceros. 1 Pedro 1,22 1 Pedro 1,22 nós vemos assim: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé espelha. Espera aí. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 22. Eu estava em 1 Pedro 1, 21. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amar de coração uns aos outros ardentemente. Então devemos ser verdadeiros, sinceros, trabalharmos com a verdade. Nossos filhos são bons observadores. Se falarmos para eles que mentira é pecado, e ele nos vê mentindo, quer para nos livrarmos do compromisso, ou para justificar o erro, né? Às vezes, toca a campainha. Teu pai está aí, fala que eu estou. Aí o pai fala: filho, mentir é pecado. Eu tenho um compromisso lá com os irmãos da igreja. Vou falar que surgiu uma entrevista aqui na igreja, aqui em casa. Aí, o filho está vendo o pai mandando um WhatsApp no grupo da igreja: irmãos, não pode ajudar vocês hoje, que surgiu um imprevisto. Não surgiu imprevisto nenhum, não está pedindo. Então os filhos começam a observar. E ele nos vê mentindo. E para eles, será fácil mentir para se livrar de um compromisso? Ou justificar o erro? Eu fiz isso por causa daquilo. Mentira. Você fez o que você quis fazer. Eles logo saberão que o discurso é bonito na teoria, mas a prática é bem diferente, né? Eu costumo dizer o seguinte: na prática a teoria é outra, né? Porque a gente tem uma teoria bonitinha, mas na hora de praticar é outra coisa. Se dissermos que é pecado falar mal de alguém, mas é o que mais fazemos, o que você acha que seu filho fará? Vai falar mal dos outros. O que é que nós estamos comunicando aos nossos filhos? Senão de que eles devem fazer apenas o que nós falamos que eles devem fazer, e não o que nós fazemos. Aquele velho ditado, né? Faça o que eu te falo, mas não fale o que eu faço. Ou alguns até falam assim: e não faça o que eu faço, né? Por quê? Porque se eles forem fazer o que nós fazemos, eles vão ser tão hipócritas quanto nós. Então devemos ser verdadeiros. Deus é verdadeiro e devemos
tratar os nossos filhos com a verdade. Qual é o problema de você, uma hora, chegar para o filho e falar: filho, eu errei. Eu achei que você tinha feito tal coisa e eu comecei a te criticar, te julgar e eu vi que estava errado. Deus estava errado. Você não fez isso. Esses atributos de Deus, eles são possíveis de apropriar dele. Basta o quê? Desejarmos. Basta desejarmos uma vida santa. E que esse desejo de uma vida santa deve ser, primeiramente, para agradar a Deus, para buscar a glória dele. Por que nós devemos ser santos? Porque Deus é santo. E isso nos leva a glorificar o seu nome. É fácil? Claro que não é fácil. Se fosse fácil, Paulo não teria escrito Romanos 8, 12 e 13. Quando ele diz assim, em Romanos 12, versículo 8 e 13. Romanos 8, 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, caminheis para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, nós devemos mortificar o corpo diariamente, fazer com que o desejo da carne seja aniquilado para que o Espírito possa aparecer e se manifestar. Mas, sabendo que a santificação é um processo em que o próprio homem desempenha uma parte, e nessa parte o homem é chamado a fazer algo pelo Espírito, né? Ele tem que estar cheio de Espírito. Se ele está vazio do Espírito, como é que ele vai mortificar a carne? Então, conhecendo isso, sabendo disso, vamos considerar o que realmente devemos fazer como filhos de Deus, como pais, sendo exemplo aos nossos filhos, porque eles vão ver em nós que nós queremos seguir exemplo do nosso Pai Celeste. Espero que, como pais, não apenas de filhos pequenos, nós que temos filhos menores aí, filhos adolescentes, ou mesmo os jovens, e também os adultos, né? Os nossos que temos filhos já adultos. Eu olho para o Pedro assim, essa barba ainda mesmo. Não tem barba cheia assim, né? O Pedro ele tira a barba, uma semana está cheia. Eu não consigo isso. Mas meus filhos já são adultos. Davi já tem 2 filhos, o Pedro vai casar. Mas eles devem respeito aos pais, devem honrar os pais. E eu, como pai, devo continuar mostrando para eles o exemplo a seguir. Eu devo continuar mostrando ao meu filho que o meu desejo é ser semelhante a Cristo, que eu devo imitar a Deus, para que eles também desejem a mesma coisa, para que os meus filhos, mesmo adultos, possam olhar para mim e ver, por exemplo, que a maneira que eu cuido das coisas de Deus é uma maneira que deve ser seguida. Que eles possam olhar para mim e lembrar de Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu quero imitar meu pai, imita a Deus. Eu quero imitar a Deus. Não imitar meu pai, mas eu quero imitar a Deus. Para que assim, então, as nossas famílias sejam abençoadas todos os dias. Problemas que as famílias têm? Lógico que tem. Passamos por dificuldades, às vezes, em relacionamento? Passamos. Mas não devemos desanimar, achar que já que não deu certo, vou abrir mão. Não, pelo contrário, devemos lutar diariamente pelo bem da nossa família. Fazer com que ela se aproxime mais de Deus, pelos nossos exemplos como pais. Que Deus nos abençoe e possamos viver para a glória dele. Amém? Amém.